Olá pessoal, hoje nós vamos falar como a deficiência intelectual se manifesta. A inteligência do ser humano é a capacidade de ser capaz de agir intencionalmente a fim de resolver ali problemas simples ou complexos, gerando ações de aprendizado contínuo. E o funcionamento intelectual é o resultado de um intrincado mecanismo de conexões neurais que se sobrepõem hierarquicamente, funcionando de modo síncrono. O desequilíbrio desse delicado sistema ele ocasionará um mau funcionamento com consequente perdas de funções intelectuais, que é o que ocorre, o que acontece, com pessoas com deficiência intelectual. Pessoas com essa deficiência intelectual, elas são vítimas de preconceito na sociedade. Dentre as pessoas com necessidades especiais, são as que têm menos oportunidade de emprego e muitas vezes são apenas considerados preguiçosos. Estudos indicam que de 2 a 4% da população tenha funcionamento intelectual abaixo da média. E a deficiência intelectual, então, ela é diagnosticada quando o indivíduo ele apresenta um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: a área da comunicação, autos, cuidados, uma vida doméstica, habilidades sociais e interpessoais, uso de recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, digamos também o lazer pode entrar também, a saúde e a segurança. O diagnóstico, pessoal, deverá ser confirmado tanto pela avaliação clínica quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. Os testes de QI é uma estimativa da habilidade cognitiva de uma pessoa expressada por um valor padronizado a partir da relação com a idade da pessoa avaliada. O teste ele deverá ser realizado por um profissional habilitado e capacitado, como psicólogos, e geralmente com formação em neuropsicologia. Mas classificando a deficiência intelectual. Pessoal, vamos falar um pouco sobre essa classificação. A maior parte da população ela tem uma inteligência normal e dentro de uma média, ok? E mesmo nesta faixa considerada normal, existem pessoas mais ou menos inteligentes. Dessa maneira, quando falamos em deficiência intelectual, nós temos aí diversos níveis, com diferentes graus de comprometimento e limitações em seu funcionamento adaptativo. A classificação internacional das doenças da Organização Mundial da Saúde, ela define e classifica essa deficiência intelectual em 4 níveis, considerando os resultados nos testes de quociente de inteligência e na capacidade funcional da pessoa. Vejam só, retardo mental leve, o QI é entre 50 e 69, retardo mental moderado, o QI é entre 35 e 49, retardo mental grave é entre QI de 20 a 40 e temos também o retardo mental profundo, que é o abaixo de 20. Então, quanto mais leve for o grau de comprometimento intelectual, menor a possibilidade de encontrar uma causa. Essas condições deficitárias, são próprias daquelas pessoas com características herdadas geneticamente. Por outro lado, quanto maior for o grau de deficiência, maior a possibilidade de identificar a causa através de exames apropriados. Além de um completo exame neurológico, alguns exames complementares serão necessários, como uma ressonância magnética, a tomografia, pesquisa de erros inatos do metabolismo ou até o painel, para doenças genéticas. Bom, e os níveis da deficiência intelectual ao longo da vida? Pessoas com deficiência intelectual leve, elas são capazes de ter uma vida independente e desempenhar um papel social adequado.
São capazes de aprender a ler e escrever e podem até cursar faculdade se forem bem conduzidas ao longo de sua vida escolar. No geral, têm empregos simples e são muito úteis, para a sociedade. A legislação brasileira impede qualquer tipo de discriminação à pessoa portadora de necessidades especiais. Inclusive, é considerado crime recusar ensino, impedir acesso a cargo público ou dificultar assistência médico-hospitalar. A expectativa de vida desse grupo de deficiência intelectual leve é igual à população geral. Hoje, boas escolas e universidades, elas desenvolvem programas de capacitação de docentes, habilitando-os a acolher, incluir, inserir essa população, tornando os indivíduos melhores preparados para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Deficiência intelectual moderados, com muito esforço e suporte adequado, eles poderão aprender a ler e escrever de um modo simples e exercer assim a sua atividade profissional supervisionada e limitada. No geral, são semidependentes, com limitações no relacionamento social e com dificuldade em tomadas ali de decisões. Os indivíduos com UDI grave e profunda são dependentes, para as atividades da vida diária, com limitada capacidade de comunicação e a necessidade de cuidadores ao longo da vida para a tomada de decisões. Portanto, é sempre importante ter em mente essas informações na hora de lidar com alunos ou com familiares com algum nível de deficiência intelectual, pois nem todos apresentarão as mesmas dificuldades, sendo necessário um tratamento específico, dependendo do qual é o nível de deficiência intelectual de cada pessoa. Certo, pessoal? Até mais!